Daniel, um prazer muito grande. Você terminou uma importante reunião agora aqui na Braskem com vários jornalistas, vários segmentos da imprensa aqui da cidade. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a importância desse tipo de encontro que você realizou aqui, que as pessoas não conhecem daqui da cidade, não sabem nem a importância da Braskem aqui para a cidade e para o Brasil, né? Exato, realmente um orgulho, um prazer receber a visita aqui de jornalistas aqui da região da Baixada, em especial jornalistas aqui de Duque de Caxias, para apresentar um pouquinho da indústria, especialmente a Braskem, para esse segmento da sociedade tão importante, que são os divulgadores, os formadores de opinião, e que a gente pode, nesse encontro, apresentar quem é a empresa, o que ela produz, a sua importância para o cenário de Duque de Caxias, para os municípios de Duque de Caxias e para o Estado do Rio de Janeiro. Uma empresa que contribui para a economia do Estado, uma empresa que contribui para a economia do município, gera empregos, tem um papel social e ambiental, e a gente teve a oportunidade de apresentar um pouco disso tudo da empresa, das suas atividades, das suas ações, para esse público de jornalistas aqui da região. Realmente é uma oportunidade ímpar, nos sentimos muito lisonjeados pela presença de todos aqui no dia de hoje, onde a gente pode também antecipar um pouquinho o dia 24, já que no dia 25 é comemorado tradicionalmente o Dia da Indústria, um segmento importante para o Brasil, que também contribui de forma importante para a economia brasileira, né? Então esse é o motivo de a gente estar com vocês hoje, a apresentar um pouco da empresa, o que ela produz e também fazer uma reflexão sobre a importância do papel da indústria no cenário brasileiro, né? Da economia, tanto da economia para a geração de empregos do país. Falou muito sobre a questão do polipropileno também, da matéria-prima aqui, gerado, que vocês produzem aqui para o Brasil todo e para o mundo. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a diferença desse tipo de matéria-prima e a presença do plástico dentro de casa, nos lares, nos carros, nos veículos, em todos os setores, em todos os lugares, em todo momento, a gente convive com o plástico. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso aí. Com certeza. Exatamente. A Braskem é uma empresa que faz parte da cadeia da petroquímica, ou seja, ela tem como sua grande fornecedora de matérias-primas a Petrobras, que fornece os insumos básicos, né? Seja a nafta nos outros polos petroquímicos ou o gás aqui nas unidades da Braskem no Rio de Janeiro. A Braskem, no Brasil, ela tem unidades industriais em vários estados, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, em Camaçari, na Bahia, em Alagoas, em Maceió. São várias unidades produtivas que produzem vários produtos, desde matérias-primas voltadas ao plástico, como polietileno ou polipropileno, resinas termoplásticas, né? Ou os petroquímicos básicos, né? E quando se fala nisso, a gente às vezes não consegue perceber a presença da Braskem na vida de todas as pessoas. Quando se fala de petroquímicos básicos, são matérias-primas que estão presentes, por exemplo, no solvente que vai na tinta que a gente pinta a parede em casa. Quando a gente fala em resinas termoplásticas, vamos falar de PVC, por exemplo, que a Braskem produz em Alagoas, que está presente no cano de água, o cano que leva a água para dentro das nossas casas. Mas quando a gente fala de polipropileno, a gente vai falar, por exemplo, de entre milhares de aplicações, mas vamos pensar, por exemplo, na mamadeira da Lilo, que é uma marca, uma fábrica de produtos infantis que utiliza o polipropileno da Braskem, ou na Tupperware, que todo mundo tem uma Tupperware em casa, que é produzido também com polipropileno da Braskem. E assim, com uma infinidade de produtos que estão presentes na vida da gente, seja no transporte, seja no banheiro, seja na cozinha, ou seja, quando a gente abre a torneira de casa, vem a água, ela vem na tubulação plástica. Quando o chuveiro está aquecendo, aquele chuveiro também tem um corpo plástico, tem lá a resina da Braskem. Vai no supermercado comprar uma embalagem de shampoo para lavar o cabelo, aquela embalagem é feita com polietileno ou polipropileno da Braskem. E, assim, é uma infinidade de produtos que estão presentes na vida, no dia a dia da gente. Outros tantos que nem percebemos, como, por exemplo, as aplicações dos plásticos na agricultura. Atualmente se fala muito no Brasil como grande produtor de alimentos através dos agronegócios, o agrobusiness. Tem até uma campanha na televisão, o agro é pop, né? E exatamente o plástico hoje é um grande favorecedor, ele facilita cada vez mais o aumento da produtividade do agronegócio, sejam produtos vegetais, ou seja, na produção de proteína animal, enfim, porque
a presença do plástico em tecnologias cada vez mais desenvolvidas para esse setor facilitam a produtividade, aumentam a produtividade. Por outro lado, também reduzem, por exemplo, a aplicação de agrotóxicos, quando se faz algumas aplicações específicas do plástico, né? Então, hoje, em alguns lugares, a produção de tomate, a produção de morango só é possível graças ao plástico que está lá, através de estufas ou através de outras tecnologias aplicadas para favorecer o desenvolvimento daquela cultura. E assim em vários setores do agronegócio. Então, o plástico hoje ele é cada vez mais presente na vida de todos nós, favorecendo cada vez mais o desenvolvimento da vida de todos, né? O que é impressionante a gente perceber, às vezes, que o plástico é um pouco pintado por algumas pessoas como um vilão. Na verdade, ele é uma solução. O que acontece é que, por exemplo, os plásticos, quando depositados nos lugares incorretos após o nosso consumo, e aí somos nós, pessoas, que cometemos esse equívoco, ao descartarmos uma garrafinha, um copinho ou a sacolinha, seja o que for, no lugar errado, seja na beira da praia, seja dentro de um barco, aquilo, o vento vai se encarregar de levar para dentro da água. E aí começamos a ter um problema ambiental. Então, o plástico em si não é o problema, porque a sacolinha, o copinho, a garrafinha não são suicidas, eles não foram para lá para se afogar, se matar, ou também não são assassinos, eles não foram lá intencionalmente com a intenção de acabar com a vida marinha, não. O erro humano, nós, enquanto seres humanos, cometemos o equívoco de descartar erradamente no local incorreto, e aí termina isso indo parar no meio ambiente, né? E aí o animal ele não está preparado para lidar com aquilo, né? Então ele não sabe o que fazer, termina consumindo e se contamina, se intoxica com aquele plástico, ou entope vias respiratórias, enfim, seja o que for. Mas o caso é que os plásticos não têm asas, não têm pernas, não têm nadadeiras. Essa é uma frase de um industrial, mas que está coberta de razão. Se os plásticos estão nos lugares errados, eles não foram até lá sozinhos, né? Foi a ação humana que terminou deixando eles depositados no caminho errado, no local errado. E aí começamos a ter um problema de impacto ambiental. Então, quer dizer, o nosso papel enquanto consumidor, após usarmos os benefícios dos plásticos, seja onde for, na nossa vida, o nosso papel depois é descartar ele no local correto, onde ele vai ser, devidamente, vai voltar para a cadeia produtiva através da reciclagem. Todos os plásticos são 100% recicláveis. Então, se o plástico for colocado no local certo, no lixo certo, ele volta para o galpão de reciclagem e ele gera renda. Além de ele voltar para a indústria e voltar a ser reprocessado, ele vai gerar renda para o trabalhador da reciclagem. Ou seja, o plástico, ele deixa de ser um vilão ambiental e passa a ser, inclusive, uma solução ao ajudar pessoas que estão à margem da sociedade, às vezes, se beneficiando dessa questão da reciclagem. Plástico reciclado é dinheiro para quem trabalha na reciclagem. Inclusive tem uma campanha nos Estados Unidos, está rodando no mundo inteiro, a campanha de um canudinho que uma tartaruga ingeriu e matou a tartaruga, ficou com a situação difícil de respirar. Agora, a tartaruga veio buscar aqui? Alguém colocou no mar, alguém colocou no oceano, alguém colocou em algum ambiente inapropriado e aconteceu esse problema. O plástico não foi lá. Alguém colocou o plástico lá, nem o animal veio aqui buscar o plástico, não é isso? Exato. Essa é uma questão interessante. As pessoas, o canudinho, qual é o grande objetivo dele? É exatamente evitar a contaminação, o contágio. E ele funciona muito bem. As secretarias todas voltadas à questão da higiene, da saúde, as secretarias da saúde de todos os estados e municípios preconizam e determinam que se utilize embalagem descartável, canudinhos descartáveis, para evitar o contágio, né? Esse é o objetivo dele. E, por exemplo, a latinha, quando a gente vai comprar uma latinha de refrigerante, cerveja, seja o que for, do vendedor ambulante, aquela água está contaminada. Para evitar o contágio, o que faz? Abre a latinha e coloca o canudinho para evitar o contágio dos micro-organismos que estavam naquela água que contaminou a borda da latinha. Ok, está resolvido o nosso problema de evitarmos nosso contágio, uma doença, seja o que for. Porém, qual o nosso papel, então, enquanto ser humano? Não deixar a latinha e não deixar o canudo solto no ambiente. Se é na beira da praia, o vento vai se encarregar de levar esse canudinho para dentro da água. Então, quer dizer, a tartaruga realmente não foi com a intenção de buscar esse canudinho e nem o canudinho foi com a intenção de cometer a morte da tartaruga. Foi a nossa ação enquanto ser humano, descuidada, de não colocar esse canudinho que teve uma função e que nós não cuidamos, após o nosso consumo, de colocar ele no local correto. Deixamos ali solto na beira da praia. Sobre essa questão, tem algumas questões interessantes para desmistificar. Por exemplo, o coco.
O coco, todo mundo deixa na beira da praia. Eu vejo que muita pessoa deixa na beira da praia o coco após o consumo. Só que o coco, se a Conlurb, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, não vai lá e recolhe aquele coco, ele vai ficar lá mais de 10 anos na beira da praia. Ele não tem essa capacidade de deterioração no ambiente tão rápido. Ele leva mais de 10 anos. Os depósitos de coco após o consumo sabem disso. Aquele coco fica lá durante muito tempo. Tem que ter todo um processo para tratamento também do coco. Quer dizer, o plástico não é o único produto que tem dificuldades de decomposição. Ele tem um período de decomposição maior, mas se a gente recicla, ele volta a ser processado, volta a essa cadeia de produção através de uma logística reversa.